Sai Álvares de Azevedo, com sua morbidez e seu clima macabro, e entra Casimiro de Abreu, com sua saudade da infância e seu sentimento pueril. Vamos nessa! Fala aí galera, beleza? Ivo Júnior na área, aula de literatura hoje, aula sobre a segunda geração do romantismo no Brasil, análise do poema Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu. Antes de mais nada, a gente precisa ler o poema, a gente precisa conhecer o texto, o qual a gente vai analisar na aula de hoje. Só que dessa vez não vai ser eu que vou ler o texto, vai ser um camarada chamado Paulo Altran. Ele foi indagado como que ele declamaria um poema, uma vez que ele já estava na velhice. Olha só como ele declamou. Com 83 anos de idade, eu acho que eu diria esse poema assim. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Oh, dias da minha infância, oh, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, senhores, vamos lá. Meus 8 Anos, Casimiro de Abreu. Vou jogar a letra aí para a gente acompanhar. Esse poema foi escrito em 1859. Ele faz parte do livro 1 de uma coleção chamada As Primaveras. O Casimiro escreveu esse poema enquanto ele estava em Lisboa, Portugal. Daí o sentimento de saudade, tanto da terra quanto do tempo de infância. O nome desse sentimento é saudosismo, né? Quando a gente tem uma saudade grande de um tempo que passou ou de um evento que ocorreu. A gente consegue fazer uma ponte intertextual em algumas vezes, né? Nessa questão da saudade, com o poema do Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, a Canção do Exílio, na qual a palavra-chave também é saudade, poema que pertence à primeira geração, e o Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu, pertence à segunda geração do romantismo no Brasil, na parte da poesia. Então vamos lá, coleguinhas, tanto o Casimiro de Abreu quanto o Álvares de Azevedo, eles pertencem ao romantismo segunda geração. O Álvares de Azevedo ele morreu 7 anos antes do surgimento da obra do Casimiro de Abreu. Então coube ao Casimiro de Abreu, né, ao carioca Casimiro de Abreu, tirar aquela nuvem negra que pairava sobre as produções literárias brasileiras daquela época, as produções deixadas por Álvares de Azevedo.
Então aquela ideia do macabro, do noturno, do satânico, do gosto pela morte, foi deixada de lado pelo Casimiro de Abreu. Era característica da escrita do Casimiro de Abreu uma abordagem do amor associado sempre à sensualidade e à vida. Nunca à morte, nunca a temas macabros. O Casimiro também escrevia sobre temas graciosos como a infância e como a saudade. E é aqui que entra o eixo temático da obra Meus 8 Anos. Vamos lá para o texto. Aqui, ó. O poema gira em torno da saudade que o poeta tem tanto da sua infância quanto da saudade da terra natal. Seguindo aqui no texto, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do poema. O poema ele é todo construído em redondilhas maiores. Redondilhas maiores são 7 sílabas métricas, sendo que a primeira e a última são idênticas, tanto na forma quanto no conteúdo. Aí. As rimas elas são misturadas, elas não seguem um padrão fixo, como propõe a forma clássica, né? Não há esse padrão fixo nas rimas. E o poema é marcado por forte musicalidade, que é uma das características do Casimiro de Abreu. Depois vocês pesquisem aí um poema chamado A Valsa, que também é um exemplo de musicalidade, né? Da obra do Casimiro de Abreu. Esse poema retrata a musicalidade da obra do Casimiro de Abreu e também a musicalidade pertencente ao finalzinho da segunda geração do romantismo aqui no Brasil. Ao longo de todo o poema, o Casimiro de Abreu ele se apoia em vários pilares românticos para construir uma atmosfera desejada. Qual a atmosfera que ele quer? Ele quer falar de escapismo e de saudades da infância. Para quem não lembra, escapismo é aquele desejo do eu lírico, né, do poema, em sair da realidade. É uma fuga da realidade. É uma forma dele não vivenciar os problemas sociais da época. Fuga da realidade, o escapismo. Também estava presente na primeira geração, quando o Gonçalves Dias esquece dos problemas que o Brasil tem e declara só o seu amor à pátria, à terra de Palmeiras. Observando essa estrofe aqui, ó, quando o Casimiro de Abreu fala assim, ó dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que a doce vida não era nessa risonha manhã. Em vez de das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e os beijos de minha irmã. Aqui ele está falando que a vida dele, no momento atual, ela é difícil, ela é dolorosa. Ao passo que a vida, quando ele era criança, ao lado de sua família, de sua mãe e de sua irmã, era muito boa. Ele tinha a presença familiar que provavelmente a gente infere pela estrofe do poema, ele não tem mais no momento de hoje. Então o Casimiro de Abreu, ele usa primeiro um vocabulário simples, cheio de adjetivos, e aí há uma mistura de cenários. Ao mesmo tempo que ele quer misturar o cenário nostálgico da época da infância dele, ele mistura com cenários exaltando a natureza, como a gente vê diversas vezes no poema, né? Ele fala, o que ele quer exaltar mesmo é o que a gente fala da aurora da vida. É essa aurora que é permeada de sonhos, de flores, de bananeiras e laranjais. Ele tem noção de que essa realidade jamais voltará, mas é cantando essa infância querida que ele procura esquecer as mágoas de agora. Ou seja, o escapismo novamente presente aí no poema do Casimiro de Abreu, dos Meus 8 Anos. Coleguinhas, então é isso. Meus 8 Anos, Casimiro de Abreu, poeta da segunda geração do romantismo aqui no Brasil. Principais características: primeiro, saudosismo, saudade da infância, saudade daquele tempo, daquela infância querida, que segundo ele não volta mais. Ele faz um contraponto ao longo de todo o poema sobre a situação que ele vive agora e a situação que ele viveu quando criança, na época de sua infância. Antigamente a vida não era tão dura como é atualmente para o eu lírico, como a gente pôde ver naquela estrofe que a gente leu. A ideia do poema é promover a aurora da vida, que é permeada de amor e de sonhos. Ele procura esquecer as mágoas da vida de agora, cantando essa infância querida, que segundo ele não volta mais.
Ok, pessoal? Muito obrigado pela sua paciência. Daqui a pouco a gente traz vídeo novo novamente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!